Muito boa tarde para quem está aqui assistindo a gente. Almir, boa tarde, quanto tempo? Boa tarde, Boa tudo noite bem? já, né? O Almir está com overdose de Carol hoje e a nossa audiência aqui da Fulseio está com overdose de Almir. Seja bem-vindo, Almir. A gente acabou de fazer um episódio do Universo Educação, que é uma série de lives que o Almir faz uma curadoria de temas que são interessantes para educadores e que fazem a gente pensar, né? A Fulseio tem muito essa missão de repensar a educação, padrões e tal, e o Almir faz uma live comigo todas as terças-feiras, das 5h30 às 6h30. A gente já falou de uma variedade gigantesca de temas lá, que são para educadores, mas que são interessantes para todo mundo, né? E aí eu falei, poxa, Almir, a gente ainda não entrevistou você nas lives das 7 horas, que são as lives em que a gente fala da trajetória das pessoas, né? E aí fiz esse convite e o Almir está aqui com a gente hoje para conversar um pouco sobre a trajetória dele, que é às vezes eu sonho com a mini bio do Almir, porque eu leio ela toda terça-feira. E aí, não vou ler ela de novo, acabei de ler às 5h30, mas só para dar uma ideia para quem está aqui, para quem não conhece o Almir e nunca participou de um episódio do Universo Educação, ele é mestre em educação, ele tem 2 extensões feitas fora, uma por Harvard e uma pelo MIT, ele é bacharel em física, ele estudou administração na FGV, ele tem licenciatura em pedagogia, ele trabalha no Conselho Titular, ele é membro do Conselho Titular de São Caetano do Sul, coordena vários cursos de pós-graduação e é diretor do Colégio Santana. Então, assim, é muita coisa e eu leio a mini bio do Almir toda terça-feira quando a gente faz a nossa live. Eu queria começar primeiro te parabenizando, Almir, pelo teu currículo, né, que eu acho que você é um exemplo de walk the talk, né, você fala de educação e você é uma pessoa que está sempre atualizada, porque quando a gente escuta aqueles professores que estão há 20 anos dando a mesma aula, né, com aquele mesmo modelinho de aula lá e que fala que é importante estudar, mas ele mesmo, você vai ver lá a quantidade de cursos que ele tem, você nem acha informação, né? Então, parabéns por estar sempre disposto, né? Acho que você, de todo mundo que eu trabalho, é uma das pessoas que está mais ali, vamos fazer, vamos. No dia seguinte a gente já está fazendo e as coisas acontecem e acontecem com qualidade. É um prazer enorme ter conhecido você no finalzinho do ano passado e a gente ter feito tantas coisas juntos esse ano. Muito obrigada. Obrigado a você, Carol. A gente tem feito trabalhos bacanas e não sei se a gente parabeniza pelo currículo, porque a idade vai chegando e a gente vai acumulando esses títulos, né? Mas é exatamente isso. Acho que minha primeira grande formação foi físico. Eu sou físico, teórico, né? E comecei minha carreira exatamente aí, né? Lecionando nos grandes cursinhos, no Ângulo, quando o Ângulo tinha lá 8.000 alunos, disputando as grandes, os USPs e Unicamps da vida. Então, eu trabalhava na área de física, né? Na área de ótica. E assim comecei a me preocupar com outras questões que a gente vai colocar um pouco aqui, né? Que o conteúdo era importante, sim, mas eu já costumava vislumbrar que lá para frente isso não seria o essencial, seria assim, teria que ter esse conteúdo, mas o mercado iria exigir muito mais do que isso. E é o que acabou acontecendo, né? Então eu acabei indo para outras carreiras, outros estudos. Eu acho que nós, no ramo da educação, temos a obrigação de não pararmos de estudar em momento algum, né? Porque eu sempre falo nas minhas palestras, né? Você pega médico, se o médico parasse de estudar a partir do momento que ele se formasse, como acontece com muitos educadores, como você delicadamente falou, mas eu posso falar porque eu sou um deles, eles realmente param de estudar. Continuam com aquelas aulas, a gente brinca com a apostila toda sublinhada em canetinha amarelinha, né, para repetir sempre os mesmos exercícios, as mesmas propostas. Isso no século XXI, né, já de questão de uns 10 anos para cá, já deixou de ser aula, né? Então, hoje, o professor que fala para mim assim, não consigo dar aula, o aluno está desinteressado, é muita bagunça na sala de aula, eu sempre falo, a culpa é sua, né? Porque ninguém tem mais condições de sentar numa cadeira universitária, ou seja, ela for dura, desconfortável, com o mínimo de
de preparo do professor para dar uma aula realmente motivadora e quer que o aluno, durante 6 horas, fique ouvindo sobre assuntos que pouco interessam a eles ou que pouco vão fazer diferença na vida dele, né? Então, eu comecei exatamente daí, né? Formando-me em física, eu comecei a perceber que realmente eu precisava de algo a mais, comecei a trabalhar muito com a coisa do socioemocional, quando ainda isso não era tão na moda como se fala hoje em dia, trabalhar a inteligência emocional. E a gente começou a perceber, né, nas conversas com os alunos, o quão eram as dificuldades que eles tinham e, às vezes, de achar os seus próprios caminhos, né? Então, eu sempre falava assim, que o importante na educação não é preparar para o mercado de trabalho, mas é formar uma nação que tenha capacidade de pensar. Eles precisam pensar, eles precisam entender que o mundo muda muito rapidamente. E se ele não tiver preparado, não tiver essa resiliência, que é uma das competências que a gente mais luta, ele não vai conseguir sair do lugar, né? A gente vai ter percebido isso, e a Fulseio tem muito esta visão, né, de um mundo completamente diferente, de um mundo que se transforma a cada minuto. Então, o educador é isso, ele tem que ter essa sensibilidade de perceber que daqui 2, 3, 4, 5 anos, a gente tem a Agenda 2030, que é tanto trabalhado pela Fulseio, na toda da criatividade, lá é muito claro, né? Eu preciso ter alunos criativos, eu preciso ter alunos que sabem resolução de problemas, que sejam empáticos. E hoje o mercado de trabalho vai por esta linha, né? O currículo que a gente brincou no começo é quase a última coisa a ser observada. Eu preciso saber o que você faz na rede social, o que você vem fazendo no seu dia a dia. Já nós conversamos muito recentemente no Universo de Educação com o Alcira, ele falou sobre os processos hoje de contratação que são feitos por inteligência artificial, né? Então, ele monitora exatamente tudo aquilo que você coloca nas redes, tudo aquilo que você defende, que você escreve, enfim, para dizer assim, pô, esse cara eu quero na minha equipe, porque é a pessoa que eu estou precisando. Antigamente a gente lia os currículos, você formou nisso, formou naquilo, legal, vou traz para dentro. Esse traz para dentro trazia também para dentro uma série de problemas. E é isso que a gente precisa desmistificar, né? Então, e acho que antes, não sei se você percebe isso também, mas eu me lembro assim, sei lá, 10 anos atrás, além de, esse cara estudou isso, traz para dentro, esse cara estudou isso nessa universidade, né? Também tinha muito esse sobrenome da universidade, que eu acho que hoje, das que eu conheci aqui, né? Fulano fez USP, né? Era, nossa, sumidade. E hoje já não vejo, é muito mais... Tá bom, ele estudou esse curso nessa universidade, mas o que ele fez? Cadê os trabalhos? Quem é ele? Como se comporta? Né? Ainda tem muito esse peso do nome da universidade, mas cada vez menos, né? Porque um outro grande problema hoje da educação, e assim, eu sempre falo, às vezes, com os amigos, que a gente que tem esse olhar mais futurista, a gente sofre muito, porque a gente já começa a perceber o problema muito antes dele acontecer. Então, eu sempre digo nos cursos que eu estou coordenando, principalmente na pós-graduação, que eu não preciso fazer com que o aluno seja acadêmico, eu preciso fazer com que ele seja empreendedor. Eu preciso fazer com que ele saia para o mercado de trabalho buscando soluções. E é aquilo que você falou, né? Nem sempre uma grande universidade com um grande nome vai formar essa pessoa. Ele pode formar uma pessoa extremamente acadêmica, que também se precisa, são pesquisadores, são pessoas que estão lá pesquisando novas linhas de trabalho, novas ideologias, coisas do tipo, mas eu preciso ter alguém também que seja executor, a pessoa que vá para o mercado e busque novas soluções, ele tem esta habilidade que tem que ser trabalhada desde a pré-escola. E graças a Deus, hoje em dia, a gente já está conseguindo fazer isso. A gente tem algumas escolas que já estão se preocupando com isso e vem treinando esses alunos, então, para saber que o sentimento existe, que eu posso ter raiva, que eu posso ter fome, que eu posso ter, enfim, vários sentimentos. Você vai passar por eles, né? Você só tem que saber como lidar com isso, porque eles vão acontecer. Um dia você vai estar com raiva, outro dia você vai estar feliz, outro dia você vai estar triste. Então, isso acontece. Agora, como é que eu lido com isso? Né? Como é que as pessoas à minha volta lidam com isso? Né? Até onde são os meus limites? Então, a educação hoje está muito focada nisso. E por isso que eu gosto muito do trabalho da Fulseio, porque ela possibilita o aluno essa liberdade de expressão, né? Essa coisa de buscar caminhos, não tem nada pronto. Eu sempre falo assim, olha,
eu não vou te dar a receita do bolo, eu vou te dar os ingredientes. E você se vira aí o que você vai querer fazer. Que bolo que vai sair daí não me importa. Mas você tem a habilidade de descobrir caminhos. Isso eu acho que é importante. Essa missão, né, da educação integral, né, não da educação do conteúdo dessa matéria de física, química, biologia, né? Mesmo que o aluno perceba a relevância daquilo para a vida dele, que já seria um grande avanço, né, porque ainda eu vejo muita escola que não tem essa coisa de por que isso é importante para mim, né, mas você precisa fazer porque você precisa fazer essa matéria, porque essa é a matéria do ano. Acho que um primeiro passo é isso de despertar para a relevância, mas eu acho que quando a gente fala educação, é a formação integral do ser, né? Ela passa por autoconhecimento, ela passa por desenvolver uma postura. Você falou em empreendedora, acho que também dá para a gente falar em protagonista, né? De tomar as rédeas, né? E eu acho muito legal a gente poder conversar sobre isso na nossa série do Universo Educação, e acho muito legal ouvir os professores, porque a gente vai formando, o pessoal fala do algoritmo das redes sociais, né? A gente vai criando a nossa própria bolha, porque cada vez mais pessoas que pensam parecido vão sendo atraídas, mas se por um lado tem a bolha, por outro lado também é um respiro de falar, poxa, quanta gente também sente isso, né? Quanta gente tá com a gente nessa vontade de pesquisar, de conhecer, de se desenvolver, porque às vezes dá uma sensação assim de para onde a gente está indo, né? Quando a gente às vezes se confronta com algumas situações de escolas que são super retrógradas. Isso é uma coisa muito. Eu estou tendo a possibilidade de estudar na Full Sail e adotar esse outro papel, né? E eu fiz uma matéria tão legal no mês passado que deveria ter sido a primeira matéria do programa, e a tua fala me lembrou muito isso, né? Que é uma matéria que chama Mastery, que é a matéria que todos os alunos de mestrado fazem, e que é com um livro de um cara chamado Robert Greene. O livro se chama Mastery, e ele analisa os componentes de como desenvolver a maestria. E aí a linha cerne do livro é que a maestria não tem a ver com habilidade e dom, mas tem a ver com dedicação, tempo e empenho, né? E aí ele analisa Albert Einstein, Marcel Proust, Roosevelt, uma série de Mozart, uma série de personalidades que a gente conhece, que a gente tem como gênios e referências, e aí ele vai lá e conta a história dessas pessoas, né? Como, não, Albert era péssimo na escola, os primeiros papers que ele entregou eram horríveis. E aí essa matéria da FUCEI te faz refletir assim, qual é o seu propósito, né? Qual é a história que você quer contar? Você usou uma palavra de ser protagonista, né? O que é ser protagonista? A pessoa que tem a habilidade de mudar alguma coisa pré-estabelecida. Então a escola hoje quer que o aluno seja protagonista, mas não dá esta liberdade, porque ela tem que cumprir um determinado projeto pedagógico, que são uma apostila de 250 páginas a ser dada num trimestre. Então eu não tenho liberdade nenhuma para que esse aluno seja protagonista. Ele é um aluno ouvinte. Então, a partir do momento que você entra numa escola, que você peça para o professor ser um mediador do conhecimento, o que seria ser um mediador? É levar o aluno a descobrir a solução de um problema. Né? Por isso que hoje o projeto, quando a gente fala hoje de se trabalhar por projetos, é exatamente isso. Eu não dou respostas, eu dou caminhos. Só que para o professor tradicional, que ainda está sendo formado nas escolas de pedagogia e nas licenciaturas, ele não tem essa habilidade, porque ele está simplesmente sendo formado para repetir conteúdos e chegar num determinado momento e falar, olha, acabei de falar sobre mecânica, as primeiras leis de Newton, eu estou feliz da vida, mas será que o meu aluno entendeu para que isso serve, por que eu aplico isso? Como é que ele chegou nesse momento? É isso que tudo que você falou do Einstein, é exatamente isso. Né? Ele foi protagonista porque ele não se conformou com aquilo que era posto como verdade. Aí ele se tornou protagonista, mas sofreu muito, né? Porque as pessoas não entendem esse protagonismo. É difícil ser protagonista. E ser um professor mediador é muito mais ainda, porque o professor quer dar respostas. Ele quer encurtar o tempo de aprendizado, e isso é muito complicado. E um outro fato também que... Diga. Não, vou te fazer uma pergunta cabeluda. Termina teu raciocínio.
Só um outro fato muito comum também, de você ver, isso já cansei de ver alunos que estão lá, por exemplo, no final do ensino médio, e você percebe a habilidade que ele tem por uma determinada carreira, e ele tem que cumprir uma carga horária de ensino médio que não é nada relevante para ele, os itinerários estão para tentar mudar um pouco isso, mas assim, a partir do momento que ele entra na universidade, que realmente ele está sonhando, ele se transforma. Né? Então, eu tenho um exemplo muito típico aqui da minha filha, que até no final do ensino médio, que é a Catarina, que você conhece, até o final do ensino médio ela era uma aluna mediana, hoje ela faz cinema e é uma das melhores alunas da universidade. Quer dizer, será que houve uma mudança de mindset aí dela? Não. Ela está fazendo aquilo que ela gosta e sendo protagonista do trabalho dela. Fica muito mais fácil você dar aula. Você não precisa dar aula, né? Você simplesmente vai na sala de aula, expõe um determinado problema e daí eles resolvem sozinhos. Você teve uma prova viva disso na Maratona da Criatividade, quando você fala para o aluno, olha, eu quero que você produza um material sobre a Agenda 2030, deixa que eles resolvem isso. Agora, gente, falar... cada vídeo, maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora falar para eles, olha, vamos fazer então uma aula de física falando sobre lei de conservação de movimento. Não, tô fora, para quê? Você para quê, entendeu? Porque eles não percebem a utilidade disso. Esse é o segredo da educação. Deixa eu te fazer a minha pergunta cabeluda aqui. Eu acho que toda essa reforma da educação, essa revisão, né, esse olhar para dentro da educação, isso passa diretamente ali na veia, passa em vários lugares, né? Passa na família, passa no governo e tal, mas depende muito do professor, né? Uhum. E aí, outro dia a gente estava conversando com meu filho, a gente fala muito de futuro, de carreira, né, de que habilidades que ele acha que ele vai usar, ele já falou que ele queria ser bombeiro, ele já quis ser lixeiro, porque ele queria resolver o problema do lixo do mundo. Você não vai resolver sendo lixeiro, vamos pensar numa carreira que realmente te permita resolver, não só tirar o lixo, né? Já quis ser bombeiro, já quis ser lixeiro, já falou muito, normal. Ele fala que vai estudar, né? Tá aquela fase, é divertido, né? Tá naquela fase de games, então ele foi para Full comigo, ele fala, ele tem certeza absoluta que ele vai estudar na Full. Tomara que se ele quiser estudar, a gente já tá savings para que ele possa ir. Mas faz uma semana, questão de uma semana, ele falou assim para mim, nossa mãe, sabe que eu gosto muito quando algum amigo meu tem alguma dúvida e eu explico, e eu acho que talvez eu pudesse ser professor. Acho que eu gostaria muito, ele tem uma professora de artes que é magnífica, né, e isso mostra, eu acho, que era uma outra coisa que eu queria falar com você, assim, o exemplo vivo do professor, né, como a gente tende a gostar mais das matérias que são dadas por professores com os quais a gente se identifica, e como a gente muitas vezes tende a ter bloqueios por conta dos professores, né? Mas na hora que ele falou isso, ele falou assim, poxa, será que, o que você acha de eu ser professor? E daí, imediatamente, eu e meu marido, assim, na hora a gente falou, Matheus, mas professor... E daí ele falou, mas sem professor vocês não iam ter o trabalho que vocês têm hoje. Então, tapa na cara, né? Sem professor. Vocês tiveram professores. Vocês me fazem ir para a escola porque ter contato com o professor, né? Mas foi assim, foi uma coisa de 2 segundos, assim, que veio, a gente fala de carreira, de salário, de possibilidade de crescer na carreira e tal, e eu fiquei chocada com a minha reação de falar, que isso, que vai ser professor, vai ser pesquisador, mas assim, porque ele estava falando de dar aula para crianças da idade dele, né, e veio para mim muito forte isso ele na sala de aula a vida toda, né, que carreira, como é que um professor constrói um professor do primário, né, como é que ele constrói a sua carreira? E aí essa pergunta que eu queria te fazer, assim, para um educador, no sentido de professor mesmo, de escola Fundamental 1, Fundamental 2, quais são as possibilidades porque é um ofício que você gosta de estar lá, eu dei muita aula, eu adoro dar aula, mas eu nunca me vi, a aula era uma forma de eu passar um conhecimento para uma equipe que eu tinha, mas nunca me vi assim com vontade de dar aula
no ensino fundamental né, Funde 1, Funde 2, ensino médio. Qual que é a mobilidade que um professor tem? Qual que é o sonho de carreira? Qual é o caminho que um jovem pode ter para enxergar essa carreira de professor como uma carreira corporativa, assim, no sentido de uma carreira que vá dar uma vida que tenha as respostas do que todo mundo busca, né, de sucesso, salário, uma vida bem-sucedida, promoções e tal. Como é isso para um professor hoje aqui no Brasil? Então, Gal, eu acho que, como qualquer profissão, primeiro vem a questão de você ter realmente aptidão para aquele tipo de situação, né? Para aquele tipo de desafio. Então a gente sempre brinca, né? Você não lembra qual foi o seu primeiro médico ou os primeiros, mas você vai lembrar dos teus professores. Então tudo é muito marcante na carreira do professor. Então ele sempre acaba sendo um grande exemplo para os alunos, né? Os alunos, eu cansei de ver aluno de uma conversa assim de pátio, conversando algum determinado assunto, o aluno decide a carreira dele em cima daquilo que você falou. E você nem tinha essa intenção. Eu lembro uma aula que você me comentou sobre determinado tema, isso me fez ser advogado, isso me fez ser médico, porque aquilo me tocou de uma tal forma que acabou me levando para essa carreira. Então, assim, primeira coisa, né? Você ser professor, você tem que ter essa aptidão, você tem que se aprofundar demais em estudos, né? Volto a dizer, não é simplesmente fazer uma carreira de licenciatura e parar por ali, porque você, hoje, principalmente, você tem que ter aprimorados técnicas socioemocionais, técnicas de inteligência emocional, uma série de outros complementos para que a sua aula realmente seja diferenciada e seja completa. Então, daí vem a tua pergunta, né? Que tipo de carreira um professor vai poder ter dentro? A carreira que ele quiser montar. Se ele quiser, por exemplo, permanecer como um professor de educação infantil, mas extremamente especializado, você pode ter absoluta certeza que ele vai dar aula nas melhores escolas e ganhar salários nem tão pequenos assim como se imagina. Tem escolas hoje que, por exemplo, por um meio período, pagam em torno de 10, 12 mil reais. Então não é um salário pequeno. Mas esse professor que dá aula nesta escola, ele tem uma especialização muito grande, ele tem um mestrado, muitos deles têm doutorado e dão aulas para a educação infantil. Isso não é desmérito, porque eu sou doutor, eu tenho que dar aula na universidade. Isso é uma bobagem. Eu preciso de pessoas altamente capacitadas, porque lá na educação infantil é o berço, o início da minha base educacional. Se eu não formar bem este aluno, lá na frente eu vou ter problemas e eu vou ser difícil de corrigir. Então, carreiras, como qualquer área, você tem médicos hoje que são assalariados, você tem advogados hoje que ganham menos do que qualquer outro profissional. Então, não existe uma carreira que você possa dizer, olha, você ser, que a gente brincava da Santíssima Trindade, né? Que era engenharia, advocacia e medicina. Se não fosse uma dessas três, você estava morto no mercado. Hoje não é mais assim. Hoje você tem youtubers ganhando milhões. Né? O que um youtuber fez academicamente para ganhar tanto dinheiro? Nada. Certo? Então, existem essas disparidades. Agora, opção de carreira é sua. Né? O que eu tenho, o que eu gosto, o que eu sei fazer e sei fazer bem é na área da educação. Então, eu vou dar o máximo de mim e as oportunidades vão se abrindo, né? Elas vão acontecendo. Que você não é simplesmente mais um professor, você é um professor dedicado a descobrir novas maneiras de ensinar, a buscar novas perspectivas e trazer esse aluno como protagonista, como a gente falou. Quando o aluno percebe que você permite a ele achar esses caminhos, você vira um ídolo, né? Hoje, a juventude, quando a gente fala da geração Z, que hoje está aí hoje lá no Fundamental, que é o teu filho, mais ou menos ali, eles não têm mais aquele medo do professor, né? Aquela questão de dizer assim, poxa, tenho medo daquele professor. Não, o mesmo do diretor, que é o meu caso, né, que eu faço direção em escola, eles querem te respeitar. Então, a partir do momento que você é uma referência em determinados assuntos, e fala, puta, esse é o cara, deixa eu ouvir o que ele vai falar, porque ele vai me trazer coisas que me interessam. Então, eu não tenho medo do diretor. Eu respeito porque eu sei que esse cara está sabendo o que ele está falando e vai buscar soluções para mim. Então, trocou-se hoje pela juventude, trocou-se o medo pelo respeito. Se eu não trouxer para esse aluno
a visão de que realmente eu estou preocupado com o futuro dele, ele vai te abortar da vida dele, né? Ele vai te deletar da vida dele. Porque você não está trazendo nada de bom para ele. Então, aquela coisa de imposição, ó, se você não fizer o trabalho, eu vou te tirar a nota, se você não fizer, você está pouco ligando para isso. Né? Você tem que justificar o motivo disso, né? O porquê disso. Então, hoje, assim, carreira, qualquer uma das áreas que você escolher, qualquer uma de que você pensar, é sua dedicação. Né? A gente estava falando agora aqui, ó, a própria Alice está conosco aqui, Liz, a gente acabou de fazer uma live. Ela começou sendo advogada, minha outra filha foi advogada, hoje está trabalhando em moda. Essa flexibilidade só foi possível porque a gente transformou ela em protagonista. E você mesmo, né? Você já passou por outras situações que você mudou. Essa mudança de carreira, se pensar isso há 20, 30 anos atrás, era impraticável. Ninguém ia se formar advogado e daqui 20 anos falar, agora vou trabalhar agora eu vou fazer moda. mapa mental, vou fazer tá moda, louco, trabalhar né? com mapa mental. Não Eu tenho como, falado né? muito com profissionais do mercado que têm, que me fazem perceber que a tendência do mercado, se antes a gente olhava alguém, tipo eu, né, sou formada em arquitetura, trabalhei com arquitetura, depois fui trabalhar com vendas, hoje trabalho com marketing, tenho treinamento para dar aula, assim, a sensação há uns, sei lá, 15, 10 anos atrás era, nossa, essa pessoa não sabe o que ela quer. E hoje eu vejo o mercado falando assim, nossa, essa pessoa tem um perfil único, extraordinário, quem Exatamente. mais sabe de todas essas áreas que aparentemente não tem tanta relação, né? E eu acho que isso dá uma mobilidade incrível para todo mundo. E também era muito comum, isso eu lembro do meu pai, enfim, você deve também se lembrar, meu pai falava assim, trabalhei durante 25 anos na mesma empresa, no mesmo cargo, né? Hoje, se você levar isso para o teu currículo, ela fala, eu tô fora, esse cara não quer. Esse daí Porque é você é uma acomodado, pessoa né? acomodada, uma pessoa que não é protagonista de nada. Ele recebe tudo pronto, executa e acabou. Ele para o serviço dele por aí. Ele não busca novas soluções, ele não busca novos desafios. Dá-se a impressão que aquilo o incomoda. E por que isso acontecia? Porque a gente tinha um padrão de 20, 30 anos atrás que era uma escala industrial. A gente via da Revolução Industrial, né? Então, aquele mecanismo de aulas repetitivas, de formação, que eu chamo de pedagogia da nuca, né? Que ainda existe nas escolas, que é um aluno atrás do outro, enxergando a cabeça do aluno da frente, e aí se repete conteúdos para que se reproduza aquilo num determinado momento e está tudo certo. Hoje não é mais assim. Né? Se eu tiver um aluno que simplesmente decore os conteúdos e reproduz isso na prova, ele pode até passar de ano, mas ele não vai passar na vida. Porque quando ele for Exatamente. para o mercado de trabalho, ele vai sofrer demais. Né? Porque eu lembro de uma situação de um pessoal que estava buscando emprego de engenharia química e fizeram uma seleção lá dos currículos, enfim, e colocaram os últimos 4 finalistas dentro de uma sala de aula com todos os ingredientes de um bolo. Eram todos homens, coincidentemente. E a função deles era fazer o bolo. Então, assim, eles não tinham a menor ideia de como se fazia aquilo. Então, a ideia não é que eles fizessem um bolo, mas que eles pudessem, entre eles, trocar algumas observações, algumas ideias, saber quem era o líder daquele grupo, para saber quem era empático, quem tinha resolução de problema, quem era criativo. O bolo era o que menos importava. Então, ali você começa a perceber na pessoa o quanto ele tem de habilidade treinada. E para fazer isso, Carol, é lá na educação infantil. Eu preciso vir trabalhando Começar, isso. né? O primeiro passo, né, Almir? Exatamente. Eu não posso chegar no ensino médio, quando está no terceiro ano do médio, aí vem com aquelas aulas. Olha, aula de empreendedorismo. Olha, agora a aula disso, aula daquilo. Eu já estou formado. A Já minha foi, né? personalidade já foi. Você vai sofrer muito mais do que isso, né? Então, acho que é Vamos mais ou menos falar, por acho que aí. a gente acabou já de estourar oficialmente aqui o período, mas eu queria até com base nisso tudo que a gente falou, nesse horizonte todo de mudança, de novas percepções, de novas possibilidades, da Escola da Família, que a gente vai lançar em fevereiro, que vai ser um curso gratuito para quem quiser conhecer sobre educação, sobre autodesenvolvimento, muito com foco para os pais, né? Porque eu recebo muita pergunta de pais
De que escola que você recomenda para eu colocar meu filho? Ou que escola de inglês você recomenda para eu colocar meu filho? Ou qual é o melhor ano para estudar fora? Qual a melhor idade para fazer um curso, um programa fora? E a gente tem entrevistado tantas pessoas aqui que falam sobre isso, né? Que falam sobre essa sobre o mercado, o que o mercado espera, que explicam sobre o que é uma escola bilíngue, o que não é uma escola bilíngue, qual a melhor idade para começar a aprender uma segunda língua, a música ajuda na alfabetização, qual problemas psicomotores, que foi super interessante essa live. Então, a gente conseguiu, através do Universo Educação, com muito total da dedicação do Almir, a gente fez um time muito selecionado, né, Almir, de convidados que vão compartilhar na Escola da Família o conteúdo que eles trouxeram, né? Isso é um projeto bem bacana, porque inicialmente a Carol falou para mim, vamos fazer uma escola de paz? Eu falei, não, vamos fazer uma escola da família, porque na realidade hoje tem vários modelos de família, né? Então a gente precisa pensar nesse universo. E quando a gente fala de escola da família, não é ensinar ninguém a ser pai, ninguém a ser mãe, é tomar as decisões melhores para que o seu filho tenha uma formação completa. E passa por todas essas dúvidas que os pais têm hoje, são muito comuns, né? São tantas informações, tantas opções e tantos desafios que estão vindo aí pela frente que os pais realmente se perdem. Né? E porque entender, Almir, não tem resposta, né? Ninguém não, vai tomar decisão. Aqueles testes vocacionais que dizia, Carol, você vai ser médico. Isso não existe mais, né? Eu vou te falar, ó, você tem uma certa aptidão para esta área aqui, que tem uma afinidade. Para fazer essas coisas, mas qual a carreira a gente não sabe mais a carreira. Mesmo porque eu não sei nem se ela já existe, né? Já angariamos mais uma instrutora aqui para a Escola da Família, que é a Liz, que está colocando, com certeza, Liz, mapas mentais tem que estar lá, fundamental. É um exemplo típico, né? Mapas mentais. Quem falava de mapas mentais há 10 anos atrás dentro da educação? Ninguém. Né? Porque hoje, como a gente até comentou na live, né, Liz, que hoje ainda é difícil, imagina um tempo atrás. Então, essas ideias, semana que vem, já deixo o convite aberto aqui, eu vou trazer um especialista para falar de transtorno do espectro autista, que a gente tem 1000 dúvidas e imagina uma coisa que não é bem aquilo. Então, todos esses desafios têm que ser comentados com a família, para ela entender o que é possível hoje e quais são os caminhos possíveis. Não são os caminhos únicos, são aqueles que você, dentro da tua família, dentro daquilo que você acredita, daquilo que você espera do teu filho, talvez seja a melhor opção, mas com certeza não vai ser a única. E se você errar, não tem problema. Eu já errei, já fui para várias carreiras, você já foi para várias carreiras, e hoje isso é bom, porque você cria muitas experiências, né, que num determinado, eu sempre falo, né, eu leio quase tudo que me cai na mão, até bula de remédio, que chega um determinado momento que você pode precisar daquela informação e você fala, pô, é bacana, eu já li sobre isso em determinado momento. E o mundo hoje é isso, né, essa volatilidade, é muito forte hoje em dia, né, você não consegue saber de tudo, mas você precisa estar sabendo como achar essa informação. Você tem que estar preparado, né? Exatamente. Eu preciso saber sobre aquilo. Mas se você me perguntar, falar, me dá 5 minutos que eu vou tentar me aprofundar no que você está me perguntando. Hoje tem caminhos para isso, né? E é legal esse propósito da Escola da Família, que a gente fala de educação, a gente fala da participação, né, da família no processo de educação, né? Não é só botar o filho na escola e esperar que a escola eduque o filho. E muitas vezes falta, você vê os pais interessados, mas falta um lugar que eles consigam acessar essas informações de uma forma, nem sabe, né? O que eu preciso saber? Eu não sei. Se eu soubesse, eu sabia. Eu tenho uma série de dúvidas e não sei nem por onde começar a procurar. E a ideia da Escola da Família é essa, é poder dividir ali, categorizar em temas voltados, divididos pela idade das crianças, dos adolescentes e tal, e muito tema que a gente adulto aí já cavalão na jornada, a gente olha e fala, pois aqui é bom para mim também, né? Muitas coisas que a gente consegue olhar para dentro. Até para a gente finalizar pelo tempo, né? Uma coisa que eu queria deixar bem claro para os pais, para as famílias, não coloque isso tudo como responsabilidade da escola. A educação, Paulo Freire sempre disse isso, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas
que vão transformar o mundo. Né? Isso é muito, quer dizer, não espera que a escola vai entregar para você um filho pronto para o mercado, pronto para a vida. Não vai. Ela vai dar condições para que ele enfrente tudo que virá pela frente. E a família precisa estar muito presente nisso. Quando a gente fala de trazer a família para dentro da escola, não é para ir ver boletim, não é para tomar bronca do diretor, porque o aluno não desempenhou um papel importante. Não, é para dizer, olha, eu preciso que você incentive determinadas habilidades, determinadas competências, para que seu filho tenha uma evolução bacana e seja um grande profissional lá no futuro. Que profissão será essa? Não tenho a menor ideia. Aliás, não sei nem se ela existe ainda. Você pega o seu filho, o que ele vai ser? Não tem ideia. Ele vai ser um professor? Que professor? De que forma? Como é que ele vai ensinar? Será que ainda existirão aulas presenciais? Será que as coisas ainda acontecerão como acontecem hoje? O mundo está mudando, né? E cada vez mais. E graças a Deus que muda, né? Porque senão seria muito chato. Né? Isso aí. Muito bem, Almir. Tá muito obrigada por ter passado esses 37 minutos, 7 minutos a mais do que eu combinado. Estouramos do tempo. Com a gente. Brigadão. Amanhã estou aqui de volta e terça-feira que vem a gente volta com mais um episódio do Universo Educação com Almir às 5h30. Obrigada, Almir. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Liz, boa noite. Temos agora já o seu registro aqui escrito de que você está na Escola da Família. Até mais, Carimbado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.